O conteúdo desse trabalho objetiva um estudo sobre o tubo de Pitot em relação aos seus princípios de funcionamento, aplicação, limitação, custo, manutenções e a importância da manutenção no valor medido pelo equipamento. Primeiro, o tubo de Pitot foi criado em 1732 pelo físico francês Henri Pitot. Seu principal objetivo era medir a velocidade do fluxo de água no rio Sena, que atravessa Paris. A partir de então, o tubo de Pitot difundiu-se em diversas aplicações e evoluções decorrentes da primeira tentativa. Funciona basicamente como um medidor de pressão diferencial, necessitando para isso possuir duas pressões bem definidas e comparadas, a primeira antes da entrada do tubo, como pode-se observar na imagem, e a segunda exatamente na entrada do tubo. Utilizando a equação de Bernoulli, é possível determinar a energia antes da entrada e exatamente depois da entrada, como pode-se observar na equação abaixo, sendo 1 referente a um ponto antes da entrada e 2 exatamente na entrada. Sendo assim, obtém-se a expressão da altura do fluido em relação à velocidade. Porém, na prática, são utilizados sensores de pressão para determinar a diferença de pressão total, que é gerada onde o fluido entra diretamente, com a pressão estática. Essa diferença é chamada de pressão dinâmica, já que é gerada pela velocidade do fluido. Além disso, ela se mostra diretamente proporcional à pressão dinâmica. Desse modo, é possível medir essa pressão utilizando sensores e, posteriormente, softwares que mostrarão a velocidade em tempo real. Em geral, o tubo de Pitot é muito utilizado em aeronaves, tanto para medir a velocidade vertical quanto horizontal. Como se pode observar nas imagens abaixo, ambas mostram o tubo de Pitot em asas de aeronaves e também o funcionamento da mesma. Por outro lado, pode-se medir também a vazão em dutos industriais utilizando a placa de orifício e pressão diferencial quanto à vazão de rios. Além disso, pode-se também entregar o tubo de Pitot para determinar o perfil de velocidade de uma tubulação. Como pode-se observar na imagem abaixo, é possível deslocar o tubo de Pitot na direção radial e obter os respectivos valores de velocidade. A partir disso, cria-se uma equação do perfil de velocidade. Outras aplicações podem ser relacionadas com a medição de pressão, altitude e também auxiliando pesquisas meteorológicas. Pelo fato da medição do tubo de Pitot ser pontual, o valor medido é restrito à região medida. Dessa forma, deve-se levar em consideração a velocidade média. Além disso, não deve ser utilizado em nenhum local cujo fluido possua particulados, já que estes podem preencher a cavidade do tubo e atrapalhar o valor medido. Por outro lado, considerando também que a medição é pontual, deve-se utilizar para grandes canais, já que o perfil de escoamento irá interferir no valor de velocidade. Devido a essa variação, a precisão pode não ser suficiente para algumas aplicações. E por último, o tubo deve estar perfeitamente alinhado com o escoamento para evitar erros. As vantagens de se utilizar o tubo de Pitot incluem simplicidade devido aos poucos componentes presentes no instrumento, menor perda de carga em comparação aos geradores de pressão diferencial, custo relativamente baixo comparado aos medidores que utilizam a de turbina ou vértice, ausência de partes móveis, pouca manutenção em comparação a outros medidores, aplicação em diversos ambientes. Por exemplo, medidores de velocidade ultrassônicos dependem de um meio e uma parede refletora, a qual muitas vezes não está presente. As desvantagens estão intimamente ligadas às limitações do tubo de Pitot. Entre elas encontram-se medições pontuais, partículas sólidas do fluido podem causar erros de medição ao obstruir a entrada do tubo, faixa de medição é restrita, baixas velocidades podem não alterar a pressão total de forma eficaz devido às perdas de carga. Por último, muitos fabricantes utilizam uma tecnologia própria, o que impede a padronização e gera necessidade de calibração dinâmica no campo. O custo do tubo de Pitot pode variar entre R$ 100 para aplicações em aeromodelos, R$ 700 para medição de vazão em tubulações fechadas e até R$ 2.000 para aeronaves maiores. Por outro lado, medidores de vazão de turbina podem custar entre R$ 1.000 para tubulações normais de PVC e até R$ 15.000 para aplicações em tubulações que exigem mais precisão. Além disso, o medidor de eletromagnético possui um custo mais elevado, podendo chegar até R$ 25.000. Nos casos do tubo de Pitot empregado em aeronaves, deve-se ter cuidados especiais. Primeiro, deve-se garantir que estes sejam aquecidos para evitar que o gelo se forme dentro deles e obstruir a passagem. Além disso, deve-se proteger a entrada do tubo em momentos
que este não está em uso, para evitar a entrada de poeiras ou insetos. Por outro lado, deve-se garantir que em qualquer tipo de tubo de pitot não hajam vazamentos, os quais podem prejudicar o valor medido. E por último, a calibração é de extrema importância, já que o peso específico e a temperatura do fluido são variáveis que influenciam no valor medido. Além disso, é importante garantir a rastreabilidade das medições, reduzir as variações de especificações técnicas do instrumento e minimizar os erros de processo. Primeiramente, isso pode ser feito levando em conta que a formação de gelo na entrada do tubo de pitot pode ocasionar a medição de velocidade zero, pelo fato de não haver pressão dinâmica. O mesmo ocorre com insetos, poeira ou partículas sólidas que obstruam a entrada do tubo e podem ocasionar a medição de uma velocidade menor do que a real. Além disso, a calibração exerce grande influência no valor medido. É necessário se levar em conta as perdas que ocorrem dentro do tubo de pitot, devido ao tipo de entrada, o comprimento do tubo e as curvas presentes. Caso não levados em consideração, o valor medido de velocidade ou vazão será menor do que o valor real. Também podemos considerar que variações do peso específico do fluido causarão variações de medição, já que essas características estão intimamente ligadas com a pressão gerada. Dessa forma, é de extrema importância conhecer previamente o peso específico do meio. E aqui citamos algumas referências que nós usamos no trabalho.